Exclusiva ao programa Direto ao Ponto aqui na Jovem Pan News, o ex-presidente da República, Michel Temer, falou sobre a importância de um relacionamento mais próximo do Poder Executivo com o Congresso Nacional e analisou ainda a falta de apoio parlamentar do governo Lula em Brasília. Dá uma olhada. Eu vou aproveitar que eu estou falando e vou fazer uma pergunta para o senhor que a gente debate muito aqui na Jovem Pan. O senhor, antes de começar o programa, a gente estava falando, inclusive, que o senhor já deu algumas entrevistas dizendo que não se governa, o executivo não consegue governar sem o Congresso Nacional. E eu não sei se o senhor sabe, mas eu sou alcunha de o grande poder moderador da República, né? Porque o senhor foi um moderador quando foi presidente. O que está acontecendo com esse governo que ele está batendo cabeça com o Congresso Nacional? Às vezes a gente acha que é um pouco da fragmentação partidária que aumentou nos últimos anos, mas o que o senhor acha? Porque o Lula é um grande articulador. Por que não está conseguindo conversar com o Congresso Nacional? Você sabe porque a conversa significa diálogo, evidentemente, né? E você precisa dialogar permanentemente com o Congresso na convicção, que é uma convicção, digamos assim, diversa daquilo que o povo no geral pensa, porque o povo pensa que o presidente da República pode tudo. E não pode. Sim. Só pode se tiver apoio do Congresso. Por quê? Eu, presidente da República, eu mando emendas à Constituição, preciso vê-las aprovadas. Eu edito medidas provisórias, que está muito na moda, né? Já há muito tempo. Eu preciso vê-las convertidas em lei. Eu mando projetos de lei, preciso vê-las convertidas em leis definitivas, não é? Então, eu preciso do Congresso Nacional. Eu fiz isso com muita franqueza, assim. Não é por formação democrática, não. É porque eu cumpro a Constituição. E a Constituição diz que o Legislativo governa junto com o Executivo. Né? E aqui no Brasil sempre se estabeleceu, indevidamente, um litígio entre o Legislativo e o Executivo. É como se o Executivo, num dado momento, coordenasse o Legislativo ou o Legislativo se opusesse ao Executivo. Ora, isso depende de diálogo. Você precisa ter no governo, eu tive, graças a Deus, uma chefia da Casa Civil muito eficiente, uma área econômica muito eficiente, uma área política muito eficiente. Eu próprio me dispunha a conversar não só com os líderes, porque hoje também as lideranças, francamente, no meu passado, quando eu fui líder do meu partido, o MDB, o líder falava pela bancada. É interessante, em uns tempos a esta parte, sim, você precisa conversar com todos os deputados, todos os senadores. Né? E eu fazia isso com muita frequência, não é? Então, você precisa saber que você não governa sozinho. O Executivo depende do Legislativo. Se ele não tiver o Legislativo, ele não governa. Aliás, nós temos 35 anos de Constituição, um pouco mais, não é? Tá aí o ex-presidente da República, Michel Temer, ontem no programa do nosso queridíssimo Adalberto Piotto, Direto ao Ponto, aqui na programação da Jovem Pan. Como é que vocês viram essas falas, Dani? Começa você. Eu acho que ele tá certíssimo, né? Ele basicamente falou o básico de como funciona para governar um país. Você tem que lidar diariamente com todas as principais lideranças do Legislativo. Só que isso dá trabalho para burro. Dá muito trabalho, são centenas de pessoas. Você tem que falar com todos os principais políticos do seu próprio partido. Você tem que falar com todas as principais lideranças da Câmara dos Deputados, são umas 30. Você tem que falar com a mesa diretora da Câmara dos Deputados, com todos os senadores. É muita gente para ter contato todo dia. Ou seja, precisa gostar de política, precisa ter energia para fazer. E eu enxergo hoje o Lula sem energia, nem vontade, nem busca de agenda para de fato fazer esse diálogo com o Legislativo. Obviamente agora, não vai ter base, né? Deu uma cutucadinha na Dilma, né? Deu. A Dilma, a gente sabe, caiu porque não tinha capacidade de articulação política, né? De conversar, né? Pois é, de conversar. E eu queria chamar a atenção para o seguinte, porque eu acho que no imaginário brasileiro, depois de tantos escândalos, de Mensalão, Petrolão, Lava Jato, ficou no imaginário uma sensação de que articulação política é sinônimo de corrupção ou de troca espúria. E isso não é verdade, porque em todas as grandes democracias é preciso que o executivo articule com o legislativo. A questão é que em países civilizados, o legislativo é composto pela representação de diversas agendas da sociedade. E no momento de compor uma maioria do executivo com o legislativo, o presidente deveria buscar articular uma agenda de governo, ou seja, quais são as pautas prioritárias, quais são os projetos de cada área. E aí, com base num projeto, você faz uma articulação onde, digamos,
um partido assume o Ministério da Educação para implementar um projeto na educação, assume o Ministério da Saúde para implementar um projeto na saúde. E em troca disso, em troca do avanço dos projetos de cada partido, os partidos se compõem com o governo e avançam uma agenda que dá estabilidade e base para o governo. O que a gente vê no Brasil, não existe agenda, existe só a troca de favores pequenos. De emenda e tal. Turma, deixa eu